Bem-vindos ao Entre Propósitos, um espaço de conversas, testemunhos, trocas e carinho. Hoje, o nosso encontro é uma história que fala de transformação, de coragem e de amor em movimento. Eu tenho a honra de receber aqui a Renata Medeiros, ela que é idealizadora do projeto Amor que Cura, que nasceu a partir de uma experiência transformadora que ela teve após um câncer de mama. E foi justamente desse lugar tão sensível que surgiu um propósito capaz de alcançar e cuidar de tantas outras pessoas. Renata, seja muito bem-vinda ao Entre Propósitos. É uma alegria muito grande te receber aqui, você como minha primeira convidada, por uma causa muito especial. A gente vai conversar aqui ao longo do nosso bate-papo e talvez você vai entender um pouco melhor, mas é uma honra te receber aqui. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu estou muito feliz. Não sabia que seria a primeira convidada, fiquei mais feliz ainda. Ai, que bom, muito feliz. E me conta, quem é a Renata hoje? Falei um pouquinho do idealizadora do projeto, mas quem é a Renata além do projeto? A Renata é uma mineira que foi criada com os avós, que ama comida, Coisa boa. que ama sentar e conversar com as pessoas, administradora, que conheceu o trabalho social desde muito nova com a minha avó. Uma mulher inspiradora que ajudou, sempre trabalhou em prol do próximo, sempre ajudou as pessoas ao redor. E isso para mim hoje é muito gratificante, saber que eu tenho cumprido o legado que ela deixou. Eu fico muito orgulhosa disso. Bacana. E eu amo viver, eu amo a vida, eu amo cuidar e servir. Que linda. E se você pudesse definir hoje a sua história com uma palavra, qual seria a palavra? Amor, Amor. amor. E me conta, eu falei um pouco, né, do projeto, contei um pouco, mas o que deu início ao projeto foi um diagnóstico que você teve. Conta pra gente, como era a sua vida antes desse diagnóstico. Você falou que é administradora, como que estava a sua vida antes do diagnóstico do câncer de mama, Renata? Uma vida normal, trabalhando, né, cuidando das coisas de casa, da vida, estudando, e de repente veio o diagnóstico de um câncer agressivo, que o médico me deu 6 meses de vida. 6 meses? 6 meses de vida. Uau! Era um Isso foi tumor quando? em 2012, novembro de 2012. 2012. Estamos em? 2026. 2026. Isso. 6 meses de vida. 6 meses de vida. E quando ela comentou que seria uma corrida contra o tempo, eu precisava realmente correr e ter muita fé. Então eu recebi aquele diagnóstico, eu me mantive firme, eu procurei não me desesperar, não me abalar, fui procurar, né, um outro médico para saber se era aquilo mesmo, se estava tudo certo. E esse outro médico me falou a mesma coisa, de uma maneira mais leve, mas ele falou a mesma coisa, que era um câncer muito agressivo. Eu já tinha uma metástase na axila, então que eu precisaria começar o meu tratamento com sessões de quimioterapia para ver se o nódulo ia diminuir e poder fazer a cirurgia e depois sessões de radioterapia. O nódulo na época ele estava do tamanho de uma laranja. Uau! Foi uma loucura. E você conhecia alguém que tinha algum diagnóstico parecido com o seu na época? Próximo. Eu convivi com muitas pessoas com câncer, da minha família, Tá, mas ninguém com câncer de mama. tá. Então já tinha um histórico familiar Já aí. tinha. Tá. Só que não é nada hereditário, porque para eu ter câncer de mama, a minha mãe ou a minha avó teria que ter tido câncer também de mama, e nenhuma delas. Não aconteceu. Não. Tá. Então os médicos, né, depois se reuniram comigo, conversaram, explicaram que era algo por causa da obesidade mórbida, eu estava muito acima do peso, vida sedentária, né, a alimentação não era nada saudável. Então foi mais ou menos por isso. Por esse fator aí, não tinha hereditariedade Não. relacionada. Tá. E receber esse diagnóstico mudou o que na sua vida na época? Você falou que teve tranquilidade, vamos enfrentar,
mas de onde veio essa força, né, do enfrentamento e com o diagnóstico de que em 6 meses, aquilo ali terminaria, mas de uma forma, né, que não é o que a gente espera. Eu falo sempre que a minha força ela vem de Deus, porque nós não somos capazes de passar por tudo isso dessa forma, né? Cada um tem o seu jeito de sentir, né? Tem o seu jeito de sofrer. Eu procurei descansar, ficar tranquila, confiar. Bom. Eu lembro que no dia do diagnóstico, a minha tia foi comigo e ela chorou muito. E eu lembro que do hospital até minha casa eu tô, não chora, vai dar tudo Você que certo. consolou ela. Vai dar tudo certo. Como? É câncer. Eu, não, mas vai dar tudo certo. E eu entrei para dentro do meu quarto e eu fiz uma oração. Eu falei com Deus que eu queria que ele fizesse a vontade dele. Né? Que ele tinha contagem dos meus dias aqui na Terra. Uau, e que tudo ia dar certo, conforme a vontade dele. Né? E foi assim que eu lidei com tudo isso, e foi um tratamento muito tranquilo. Eu lembro algum momento desafiador aí durante o tratamento? Sim, vários momentos desafiadores. Eu lembro que o mais difícil para mim foi realmente a minha família, ver todo mundo sofrendo, todo mundo com medo, eu saber que estava todo mundo num canto chorando, escondido para eu não ver, né? Eu tive vários amigos que me ligavam e falavam: Rê, me perdoa, mas eu não vou te visitar, eu não vou suportar ver a Renata que eu conheci a vida inteira toda sorridente, toda alegre, doente para morrer. E eu falava: não, mas eu não conheço essa Renata, vocês estão muito enganados, podem vir sim. Porque em todo o tempo, graças a Deus, eu não perdi a alegria, eu não perdi a fé, eu não perdi a esperança. Você foi forte para todos que estavam ao seu redor. Isso, acabou que eu cuidei de todo mundo. E começando o tratamento, são muitos desafios, é um tratamento muito agressivo, muitos sintomas. Já na primeira sessão de químio, você já sente muita coisa e é tudo muito novo, né? O que é realmente um tratamento quimioterápico, né? Como assim que eu vou ter que passar por isso? Vai além do que é um medicamento entrando ali na sua veia. Vai além, né? vai além. Que envolve todo o seu corpo, o organismo inteiro, recebendo a gente pode dizer, uma descarga de medicamentos, muita química, né, que vai alterando ali todas as suas células, mas que você só está ali com o bracinho esticado, recebendo algo. E você acha que é tranquilo estar ali, não, é só isso, não vai acontecer nada. Só que quando eles já colocam o medicamento na sua veia, você já começa a sentir os efeitos. É muito forte. Você teve muita reação? Eu não tive muitas reações, graças a Deus não. Bom. Mas eu tive muita dor, muitas dores, principalmente nas pernas, que realmente doía muito. Né? Só que o que aconteceu assim logo depois da primeira sessão de quimioterapia? Já vem a queda dos cabelos. Logo na primeira? Na primeira. Uma semana, 2 semanas depois, eu já estava completamente careca. E você tinha se preparado para esse momento? Você tinha os a equipe longos, tinha um cabelo bem longo, só que a equipe toda, né, conversa com a gente, com os pacientes, explica que isso vai acontecer, porque era o tipo de quimioterapia que realmente fazia o cabelo cair. No momento da queda, é muito difícil, é muito dolorido. Mas depois, é uma liberdade, sabe? É uma sensação boa. Para mim foi muito tranquilo passar por isso, mas não é igual para todo mundo, né? E eu aprendi a respeitar cada um de uma maneira conforme aquela pessoa estava sentindo alguma coisa. Dentro da minha casa mesmo foi difícil para minha família. Eu lembro que meu pai ia me levar no hospital e ele pedia para eu colocar o lenço, porque era difícil para ele me ver sem o lenço. Sem cabelo, careca. E para mim tava tudo normal, tava tudo acontecendo. Eu falei assim, olha, eu já cortei tantas vezes o meu cabelo, né, de várias maneiras, de vários cortes, agora eu vou levar como um corte novo. Mais um momento de transformação na vida da Renata. Isso, e foi uma economia de creme para pentear.
Para mulheres isso é maravilhoso, né? Ainda com cabelo longo. Isso, todo né? cacheado. Ó, sempre vendo o lado positivo das coisas. Isso, Que ótimo. E logo, né, depois da queda dos cabelos, na minha segunda sessão de quimioterapia, o meu marido me abandonou. Nossa, ainda tem um a mais, um fator a mais. Ele não aguentou Ele aquela não aguentou a situação. situação. E você passou o processo, esse momento mais difícil da sua vida, sozinha, sem ter uma pessoa ali que até então você confiava de estar ao seu lado. Isso. E é muito triste, porque quando isso aconteceu, eu descobri que 73% das mulheres são abandonadas pelos companheiros, maridos, durante o tratamento. Olha, É uma porcentagem muito grande. É muito alto, É muito. 73%. 73%. Para qualquer tipo de tumor Pra ou qualquer... específico de Não, mama? para qualquer tipo. Qualquer Qualquer tipo. Uau. É muito grande. É assustador. Exatamente. Eu estou aqui assustada porque realmente é muito grande, né? E para a mulher, você ali já no momento fragilizada, de dor, né? Ainda que sendo essa fortaleza que você foi, mas por dentro, né? Tinha provavelmente uma angústia, um medo. Você sentiu medo em algum momento? Eu não senti medo. Não. Não, eu não senti medo. Eu lembro que eu fiquei triste, né? Pelo que aconteceu. Eu não esperava isso. Mas eu decidi novamente... Qual foi a decisão? Eu entendi que aquele momento era um momento que eu precisava cuidar de mim. Que eu precisava esquecer todos e me amar. Meu Deus, que testemunho. Porque se eu não me amasse naquele momento ali, eu não ia conseguir também amar ninguém à minha volta. Isso ninguém te falou, você que colocou isso dentro de você. Eu que entendi que era o meu momento de cuidar de mim. Deus colocou isso no seu coração. E eu sabia, eu tinha certeza absoluta que Deus também estava cuidando de mim. Que lindo. Então, a gente precisa realmente de Deus. Em todos os momentos da nossa vida. Ele foi o seu maior companheiro aí, nesse momento. Né, tem uma palavra, né, na Bíblia que fala que maldito é o homem que confia no homem. Então eu falei assim, eu preciso confiar em Deus. Nele. É nele. Que bom que você tinha essa consciência. Isso. Né? Mas não é fácil. Não é fácil, né? Ser abandonada não é fácil. Eu fui para casa das minhas tias, para que elas pudessem cuidar de mim durante o tratamento. Você fez o tratamento aqui em Belo Horizonte? Eu fiz o tratamento aqui, no Hospital da Baleia, né? E fiz 26 sessões de quimioterapia, fiz 28 sessões de radioterapia, depois da cirurgia. Todo o tratamento lá. Né? Depois que você fez a cirurgia, depois das químios e da rádio, que você foi fazer a cirurgia, o tumor já tinha diminuído? Não, o tumor era do tamanho de uma laranja e ele precisava diminuir para o tamanho de um caroço de azeitona, né? Para que eu pudesse fazer a cirurgia de retirada e depois dar continuidade. Graças a Deus, o tumor não diminuiu, ele sumiu. Ah, que bênção! Nossa, foi assim, muito especial. Eu reagi muito bem ao tratamento. Que ótimo. O meu médico mesmo, ele sempre falava, Rê, eu não entendo o que você está fazendo aqui. Você chegou aqui desenganada. 6 meses, Só que não. 6 meses de vida. Só que não. Você está aqui, todo dia que você está aqui, você está sorrindo, você está conversando, você está levando alguma coisa para alguém. Não dá para entender. Eu falei assim, são os mistérios de Deus, né? Quantos mistérios, Quantos mistérios, né? E chegou um tempo... de redução e ele sumiu. Sumiu. Foi diminuindo. Foi diminuindo, sim. Só que eu ainda tinha também alguns nódulos na axila. Então eu passei pela cirurgia, eu não precisei fazer a retirada da mama, né? Foi feito só um quadrante. Eu retirei todos os nódulos da axila, fez o esvaziamento axilar, né? Eles falam. Mas uma cirurgia bem menos agressiva do que seria inicialmente a proposta. E depois eu fui para as 28 sessões de radioterapia, que foi muito tranquilo também, mas que no meio do caminho também aconteceu mais alguma coisa. Eu sofri, na marcação, na consulta de marcação, eu sofri um acidente na rua do hospital. Eu estava no carro com a minha amiga e minha tia, e uma médica indo para o hospital, ela dormiu no volante, e foi uma batida muito
muito forte. Dentro da área do hospital? Não, na rua, bem na rua do hospital, na Juramento. Meu Deus, bem E é uma rua bem estreita, bem estreita, que não tinha como desviar, porque tinham pessoas no passeio e crianças do outro lado também, vindo da escola. Você indo? Eu indo embora, eu tinha feito a marcação da radioterapia e ela indo para o hospital. E ela dormiu pesada, ela só acordou depois que o carro capotou 2 vezes. E a gente correu para tirá-la do carro. Vocês ainda foram resgatá-la? Foram. E graças a Deus eu saí sem um arranhão. Quando a gente chamou, Nada. A polícia para fazer o boletim e tudo, ele falou assim: olha, menina, Deus ama muito você, porque foi um acidente horrível, foi assustador pelo que a gente está vendo aqui, né? E você saiu sem nenhum arranhão. Gente, que bênção. Mais um mistério. Mais um mistério, mais um cuidado dele. Mais um desafio superado. Que bacana. E durante o meu tratamento eu falo que, apesar de todos os sintomas, das dores, a fraqueza, né, o cansaço, foi um tratamento muito tranquilo. Eu não tive intercorrência, eu não precisei ficar internada. A gente precisava ter muito cuidado, né, com febre, imunidade. Mas assim, a imunidade estava sempre normal, sempre ótima, não caiu. Não precisei ficar isolada, né? Então foi tudo muito tranquilo. No início do tratamento, eu lembro que eu fiz uma oração e Deus falou muito comigo através de uma passagem bíblica, que é uma história do Lázaro, que fala, né, que Lázaro ficou doente e tudo, e morreu. E eu lendo aquela passagem, veio muito forte ao meu coração, quando eu li a passagem que a doença de Lázaro não era para a morte, mas era para glorificar o nome de Deus. Isso veio muito profundo ao meu coração. Então, eu no início, eu orava e perguntava para Deus o que eu poderia fazer para glorificar o nome dele. E foi aí que parece que os meus olhos foram abertos e eu entendi que o câncer na minha vida não era algo ruim. Era um propósito. Geralmente muita gente acha, né? É algo ruim, às vezes eu já ouvi pessoas dizerem que era tudo que plantou ao longo da vida está colhendo por algo ruim. E não é bem assim. Não, né? não, eu não vi dessa forma. Foi um propósito. Foi um propósito de Deus na minha vida, né? E aí eu pergunto, como que isso se deu para que isso se transformasse em algo maior? Quando que você enxergou isso? Foi nesse momento? Foi no início, foi logo no início. Foi entre a primeira e a segunda sessão de quimioterapia. Eu fiquei muito incomodada a gente chega no hospital muito cedo e sai muito tarde. E são muitos pacientes, hospital lotado. E eu fiquei muito incomodada porque uma das primeiras coisas que a equipe de nutrição, as enfermeiras conversam com a gente é sobre alimentação. Então, assim, eu ia para o hospital, né, com o lanchinho, tudo arrumadinho, tudo direitinho. E ali eu vi que as pessoas ficam o dia inteiro, muitas pessoas vêm do interior, né, nos carros da prefeitura. Sai de madrugada. Sai de madrugada. Às vezes tem gente que chega no hospital 2, 3 horas da manhã para esperar o horário do tratamento. E eles estavam sem comer. Isso mexeu muito comigo, eu fui perguntar para o meu médico se isso ia acontecer comigo também, se eu ia perder o apetite, se eu ia ficar fraca, debilitada, a ponto de não querer comer. E ele falou... Você imaginou que eles não comiam porque o tratamento fazia aquilo. Uma das reações era que a pessoa não conseguia comer. Isso. E eu fiquei com muito medo disso. Só que ele falou assim, não, Renata, acontece sim com alguns pacientes que perdem o apetite, que precisam de suplementos alimentares, mas a maioria das pessoas que você está vendo lá fora são pessoas que não têm R$1 para comprar um copo de café na lanchonete. E quando ele me falou isso, parece que deu um estralo, um clique. Porque eu fiquei muito mexida com isso. Eu falei assim, não, mas como assim? Tomar quimioterapia, fazer um tratamento tão pesado? A minha quimioterapia durava 2 horas, mas eu sabia que tinha pessoas ali que faziam 9 horas de quimioterapia. É muito tempo. 13 horas de quimioterapia. É muito tempo. Né? Foi aí que eu entendi. Eu falei assim, eu não estou aqui por acaso. Eu fui para casa muito pensativa e eu falei assim, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa para essas pessoas. Então, eu decidi que eu ia usar o meu auxílio-doença, porque eu já tinha dado a entrada, para comprar... Porque você estava trabalhando na época e deu a entrada no auxílio-doença. Isso. Que é um direito. É um direito dos pacientes, sim, isso. Eu falei assim, eu vou usar esse valor
para comprar o lanche, né, um pãozinho com manteiga, o café, e levar para mim e para os pacientes no dia da minha próxima quimioterapia. Para os pacientes que iam fazer a quimioterapia. Todo mundo junto, paciente e acompanhante. Também. Também. Porque geralmente é um tratamento que as pessoas precisam de acompanhante para estarem lá. E se o paciente não tinha o que comer, o acompanhante também não. Também, provavelmente. Né? E foi muito especial. Eu lembro que nesse dia a gente acordou muito cedo, de madrugada, assim, para dar conta de tudo, para levar para o hospital. Vocês montaram, então, e muita, tipo, café, né? Uma garrafa muito grande, litros, né? E tudo, então tinha que acordar muito cedo. Todo mundo compartilhar o café. Isso. E lá eu cheguei no hospital com o lanche. E à medida que a gente ia entregando, os pacientes, eles vinham e me abraçavam e choravam. E muitos me falavam assim, Renata, quando eu saí de casa hoje, eu fiz uma oração e eu pedi para Deus me sustentar, porque eu estava muito fraca, porque eu não tive o que comer em casa. E eu vou passar o dia inteiro aqui no hospital, então eu pedi que ele me sustentasse. E olha para você ver, chega você com esse lanchinho e entrega para todo mundo. Que testemunho. E quando eu comecei a ouvir isso, um pãozinho. Gente, é uma coisa tão simples que às vezes a gente nem agradece, para eles era um banquete, sabe? Eu falei assim, nossa, que especial, sabe? Os homens grandes, né, gigantes, barbados, me abraçando e me agradecendo e chorando, né? Eu falei assim, nossa, é muito melhor do que eu imaginava, né? É muito mais especial. E eu fiquei muito feliz e muito grata em poder ajudar. E aí eu entendi que era um propósito mesmo estar ali e que podia ir muito, muito, muito mais além. Tinha muita coisa para ser feita. E eu fui para casa muito feliz e eu lembro que eu falei com Deus, ai Deus, eu estou muito feliz, eu gostei muito, mas eu quero mais. Após longas horas lá com o medicamento na veia, saiu feliz com algo que tocou seu coração. É algo que eu amo fazer, né? Então eu falei que eu queria mais, que foi muito especial, mas que eu queria fazer mais. E só que o meu dinheiro não ia dar para levar o lanche todos os dias. Só que eu queria todos os dias. Não era só para a turma que te acompanhava naquele dia, eram para todos os pacientes, os acompanhantes do hospital. E então eu criei na época uma rede social, eu ainda não tinha. Eu criei uma rede social. Muitas novidades acontecendo junto. Que bacana. E contei essa história, contei para as pessoas que eu estava passando pelo tratamento e que muitas pessoas ficam com fome, não tem recurso, né? Nem mesmo a comida em casa. E que eu precisava de ajuda para comprar o pó de café, açúcar, manteiga, pão, para levar todos os dias para os outros pacientes. Né? Porque eu ia na quarta, então na quarta estava garantido, mas nos outros dias não. Algumas pessoas me retornaram achando assim horrível a minha ideia. Mentira. Porque algumas pessoas me falavam assim, Renata, não é tempo de você fazer isso, é tempo de você cuidar de você. Fica bem primeiro para depois você olhar para o próximo. Mas o seu estar bem envolvia isso, envolvia o tempo todo. Ajudar o outro. Eu aprendi isso desde muito nova, desde criança com a minha avó. Você falou da sua avó. Então não existe a Renata sem o próximo. Sabe? E olha como que para o outro isso não era tão sensível. Não. E eu fiquei meio assustada com isso na hora, sabe? Porque a experiência era sua. É. Você estava vivendo um momento desafiador e como assim quem está de fora, quem está ali te nega uma ajuda para algo que para você era tão importante naquele momento. Muito e que fazia sentido para a sua vida. Então dava o sentido para o que você estava vivendo. Eu acho que eu não conseguiria passar por todo o tratamento tão bem se eu não tivesse feito o que eu fiz. Se não tivesse acontecido tudo o que aconteceu. Só que no mesmo modo que várias pessoas me criticaram por isso, várias pessoas se uniram e me ajudou. Então a gente conseguiu, né, levar o lanchinho. E todos os dias era uma experiência nova. Era o contato com o paciente, com o acompanhante, era o contato do pai, do filho, do tio, do irmão que estava ali no hospital. Com isso, eu me senti muito bem. Eu esquecia que eu era paciente.
As Você meninas estava da ali, químio, tá, elas colaborando isso, com para todo mim, eu era uma mundo. voluntária. Tá. Então, as meninas da químio, às vezes, tinham que sair lá da sala e ir lá fora me procurar, porque estava na hora de eu fazer químio. Mas como assim, gente? Calma, eu tô ocupada, tô fazendo um projeto aqui. E assim, não Tá. era só entregar o lanche, era você parar ali, Contar, dar ouvir atenção, ouvir, histórias. sabe? Uma coisa que a gente faz muito lá. Aham, aham, Ouvir as pessoas, Tá. parar o que você está fazendo e dedicar ali aquele tempo. tá. Isso é muito importante, Faz toda a diferença. faz toda a diferença. As pessoas precisam ser ouvidas. É. Eu falo que, assim, eu, dentro da área da fonoaudiologia, a gente já fala muito, né? Dentro do trabalho do desenvolvimento humano, fala mais ainda. Mas a gente tem que ter o cuidado de parar e ter o tempo de escuta, Isso. que isso faz toda a diferença, não só para o outro, mas para a Pra gente gente. parar, refletir, ver o que está acontecendo com o outro também e trazer para a sua vida alguma consciência, né? E aí eram sacolas que estavam sendo entregues e até então era isso. Era isso. E aí eu comecei a dar atenção, a conhecer a Era história tudo de um, isso, a né? história de Era outro. tudo isso. E o meu médico viu que eu me envolvi muito rápido com as pessoas no hospital. Tá. E ele começou a me passar as demandas dos pacientes. Uau! Um dia ele me ligou e falou Uma assim, mega Renata. voluntária. Aí um dia ele me ligou e falou assim, Rê, eu tô com um paciente que não vem, ele não tá vindo ao hospital, ele não tá fazendo a quimioterapia, eu tô muito preocupada, a gente tenta contato e não consegue. Eu vou até a casa dele, eu vou trazer ele de volta. Tem muito isso, sabe? Que bacana. De ir até o Que paciente. bacana. Você quer ir comigo? Uau. Conversa com ele, eu acho que você vai Virou ajudar muito. acompanhante Aí aí nossa, do para mim foi médico. incrível o convite, eu falei, claro que eu quero. E a gente foi até esse Aham. paciente, ele estava com depressão, ele realmente queria desistir do tratamento. Não é um tratamento fácil. Não é, gente, não é Não é. fácil, nunca foi, sabe? E aí a gente conversando e tudo, e o médico fez ele prometer que ele ia voltar, que ia dar tudo certo. Aham. Ele era muito novo e ele era jogador de basquete, ele precisou amputar a perna, sabe? Então foi muito difícil para ele. Tá. E só que ele voltou. Que bacana. Ele voltou, Com uma simples, mas determinante visita de Isso. vocês a ele, que fez toda a que diferença. mudou completamente a história. E foi Provável. incrível a história dele, porque depois ele conseguiu a prótese, né? O meu médico, Tá. assim, correu atrás de tudo para que ele conseguisse Uhum. a prótese, mas ele voltou a jogar. Uau! Ele se tornou um atleta paralímpico. Gente, para quem já estava desistindo Desistiu da da vida. olha como que uma visita, um contato, um tempo de escuta, um tempo de contato com o outro Isso. mudou a vida de uma pessoa. Totalmente, Que totalmente. lindo. Depois de um tempo ele casou, o meu médico foi o padrinho de casamento. Quantas histórias. Nossa, assim, sabe, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não entendo por que você gosta tanto do hospital, por que você quer tanto estar no Já hospital. fez seu tratamento, pode ir embora, não Gente, traz boas tipo assim, se fosse lembranças. comigo, eu não ia voltar nunca mais, mas para mim aquele lugar é diferente. muito diferente. Gente, não é um Isso- lugar de dor. Não, estar ali para mim é muito especial. Sabe, as pessoas que eu conheço ali, que eu já conheci, que já passaram pela minha vida, as histórias, sabe, de superação, Uhum. né? Então, assim, muita coisa acontece ali no nosso dia a dia. E é muito gratificante saber que você está ali para compartilhar algo de bom para aquelas pessoas, com aquelas pessoas. Que é tão simples, que parece ser tão simples, ó, era só um cafezinho, Era só um café. café e um pão, Era. né? Mas que mudou toda a vida. É. E como surgiu o nome do projeto? Que até então era um momento de entregar um lanche para alguém e pedir a ajuda das pessoas. É. E foi E foi até crescendo até se tornar o amor que cura. Amor que cura. Que esse nome veio muito forte no meu coração, sabe? Muito forte. Porque eu entendo que realmente o amor cura, Amor que cura. né? Então eu falei assim, então vai ficar, amor que cura. Amor que cura. Com Deus isso, plantou essa semente, mais uma foi, sementinha com aí para você. certeza. E é um nome muito inspirador É. também. Amor que cura. É. E com isso o projeto foi crescendo, os outros médicos me conhecendo, e cada um chegava, Renata, eu tô com um paciente assim precisando de ajuda, Renata, e Renata, e Renata. Com isso eu fui me envolvendo mais e mais.
Não tinha nem sabe? tempo de pensar em doença. Não Era só tinha. pensar no próximo, como você poderia ajudar. Eu realmente Olha não como que a tive tempo. mentalidade muda as nossas vidas. E eu lembro que eu ficava ansiosa para chegar o dia da quimioterapia para eu ir para o Para você hospital. estar lá. Sabe quando a criança está ansiosa para ir para o parque? Tem gente que não quer ir, ai, mais um dia, medicamento, e vou chegar cedo, e tem que esperar. É um processo, é demorado, chega às 5 da manhã, vai ser atendido 9, 10, 11, meio-dia, para passar o dia inteiro, então já gera uma ansiedade ruim. Mas para você era diferente. Era diferente. Eu lembro que tinha uma paciente, ela não gostava de mim. Ah, meu Deus. Não, ela não gostava de jeito nenhum, era eu chegar, tipo, parece que o dia dela, tipo, aí acabou, sabe? Virou noite. Aí Tinha algo lá no coração dela por isso. Um dia eu perguntei, né, o que eu fiz, às vezes eu passei, teve a coragem. Sim, às vezes eu passei, não cumprimentei, não dei um bom dia, às vezes eu estava precisando de ajuda, eu não ajudei, mas vamos conversar, porque era assim, sabe, era pesado, assim, a forma que ela olhava para mim. Ela falou assim, eu não gosto de você mesmo, não, eu não entendo, aqui não é nenhum parque de diversão, aqui é um hospital, você entra sorrindo e vai embora sorrindo, que motivo você tem para sorrir? Eu falei assim, nossa, eu tenho todos os motivos da vida, todos. Olha, eu tô bem, eu tô fazendo um tratamento, eu tenho uma equipe maravilhosa que cuida de mim, eu tenho a minha família que me ama, eu tenho meus amigos e, acima de tudo, eu tenho um Deus que me ama muito. Ela, isso não é justo, essa doença. Deus não ama ninguém, senão ele não tinha deixado a gente passar por isso. Então eu entendi ali, sabe, o sofrimento daquele coração, né? Aquela dor. E além da doença. Além da doença. Além do que ela estava ali. Né? Ver você tão bem, como que ela está bem? Eu tô mal e ela está bem. Por quê? A comparação é algo muito duro. Muito. Né? E dentro do hospital, acho que isso fica um pouco claro para as pessoas que ainda não entenderam o propósito da doença na vida delas. Né? É bem isso. Que na Bíblia está escrito. Né? Tem uma passagem que fala exatamente sobre isso. Aonde que ele falou que ia ser tudo maravilhoso? Não. Se Jesus passou por todos aqueles sofrimentos, quem somos nós para não passarmos por isso? Então, aonde que está escrito que a nossa vida seria fácil? Não é assim. Não é assim. No mundo tereis tribulações, todos teremos. Mas de que forma a gente vai passar por ela? Tem de bom você ânimo, passando, tem de bom ânimo. E você passando, sorrindo, iluminando por onde você estava, por todo o caminho que você passava, contagiando, mas algo para aquela pessoa específica, e acredito que para mais pessoas também. Mas você teve a coragem, a ousadia de ir lá e quebrar isso nela com o seu... Peraí, deixa eu entender, eu não fiz nada. Então, a sua identidade também ali naquele momento era muito clara para você. Muito. Né? E por que ela não? Mas Renata, era uma pessoa só, não interessa. Mas você não, você se dispôs o seu tempo, a sua até paciência, porque pela cara você sabia que provavelmente viria coisa ruim, coisa pesada dali. E mesmo assim, no momento desafiador, você se dispôs a estar naquele papel ali de, deixa eu entender por que você não gosta de mim, que interessante. E com o tempo, né, eu falei assim, eu não vou desistir, sabe? Eu chegava, né, todos os dias, eu ia até ela, cumprimentava, abraçava, entregava o lanche, né, dizia alguma coisa, que ela era muito especial, muito importante. E com o tempo a gente conseguiu quebrantar aquele coração e ver um sorriso, né, e ver um abraço. E foi muito especial, porque já no final do tratamento já éramos quase amigas. Vem tomar um cafezinho, senta aqui, senta na cadeira aqui do meu lado. E ela chegava, contava as coisas, né, das dificuldades, dos medos. Mas foi muito importante para mim dar esse passo, chegar até ela, entender. Porque para mim o tratamento foi de um jeito, mas para ela não. E eu precisava entender e respeitar isso, mas precisava me aproximar dela para entregar um pouco de amor também. Que mudou completamente também, mais uma vez. O amor que a curou.
Porque se Isso. você ignorasse, provavelmente ela não teria vivido as experiências que ela viveu, não teria se aberto a entender que aquela doença, que a doença dela não era que era algo ruim, não é que era algo que Deus tinha mandado de ruim para a vida dela, mas ali também na dor tinha um propósito. Isso. E Uau! foi muito gratificante. Chegou um ponto que a gente tinha uma roda de conversa no Uhum. hospital. Juntava os pacientes, juntava todo Legal, mundo, ia conversar, falar como que foi a semana, quais foram os que medos, quais as legal. Olha dificuldades, que uma importante. ajudando a Essa outra. troca, É. muito importante. E como que é o projeto hoje dentro do Hospital da Baleia, Renata? Funciona assim, o amor que cura, como ele funciona lá? Para quem não conhece, entender um pouco mais do dia a Então, dia. então, o projeto Cresceu, 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 tomou cresceu. forma. Hoje nós estamos em 8 hospitais. 8 Uau! Não é hospitais. só o Hospital da Baleia. O Hospital Não, da Baleia foi a primeira sementinha foi. plantada que foi dando flor e foi expandindo ali. Isso. Que lindo! E no Uau! início foi com os pacientes adultos, né, Tá. porque eram aqueles que estavam ali comigo. Aham. Hoje nós já trabalhamos nas alas infantis de vários hospitais, e é muito gratificante, é muito bom, Vão né. fantasiados. Eu Vamos. vi uma publicação, Esses muito dias eu vesti de lindo. fada madrinha. Ah, eu vi essa. Acho que eu vi essa que postou. A Tem pouco gente tempo, tem pouco né? Não, tempo. foi, A gente foi. foi Foi fazer uma muito surpresa para uma especial, criança e eu me vesti de fada lindo. madrinha. Ai, foi muito E bom. mudou tudo, É, mudou a história mudou a daquela história, mudou a criança. história. Você levou amor. Isso. Eu lembro que a primeira vez que eu vesti para visitar uma criança, Aham. eu estava junto com as princesas e aquela coisa, e eu toda empolgada, feliz de Ah, estar ali fantasiada, né. aham. E a Isa estava puxando o meu vestido e chorando. Tipo, eu fui ver o que estava acontecendo, se ela não Aham. estava feliz com a surpresa. Eu falei assim: "O que aconteceu?" Ela: "A minha tia Rê prometeu de vir me visitar Ai, e nem meu veio". Deus! Ela não te reconheceu Ela na não me fantasia e reconheceu estava e estava triste. triste, Ai, que porque a tia Rê que gracinha. ia levar as princesas, mas a tia Rê não Como foi. assim uma fada madrinha? Mas cadê a Tipo, mas Renata, eu sou a tia fada Rê? madrinha, eu tô aqui para realizar os seus Que desejos, eu quero a minha lindo! tia Rê. E aí, Não, e como eu tive que foi? manter o Você se papel da manteve fada fada madrinha para não madrinha quebrar o o encanto. tempo todo. E eu fico: "Calma, ela tá atrasada, mas ela vai chegar, você vai encontrar com sua tia". Aí depois que terminou tudo, Olha. né, que eu me troquei, aí eu voltei para visitar e recebi aqueles braços abertos, né, para abraço e beijo e: "Tia, vamos dançar e vamos brincar". Olha, E é muito gente. especial, é muito Olha. gratificante. Tudo Eu fantasiado e o que ela queria era só você, era, assim, do jeito que você estava e mais nada, mais com a sua nada. alegria, com o seu amor, com o seu carinho. É. Que E eu lindo, tive que que aprender a lindo. dançar também, Ah, né. Eu a virei a famosa tia do dancinha lá da TikTok. xícara, essa? A da xícara foi um sucesso agora, né, eu nem sei Aham. quantas vezes eu já que não dancei ela. Mas, assim, no início, né, que estava no início, acho que Ah, tem mais bombando aquelas tempo. trends do TikTok, Ah. aí às vezes eu tinha que dançar. Tia, eu escolhi uma música muito Meu legal, Deus. já ensaiei todos os passinhos e a gente vai dançar. Aí eu: Vamos. "Bora lá", eu não lembrava de passinho nenhum, mas Nada, dançava de alguma mas era o forma. importante, E era era você alegria estar para ali do eles. lado. Eu lembro que uma vez uma oncopediatra me ligou e falou assim: "Ri, a gente Aham. está com uma criança e eu estou muito triste de ter que dar um remédio para a depressão para ela. Ah. Ela está muito deprimida, ela não quer levantar Uhum, da cama, ela está muito uhum. triste, ela está longe de casa, ela é do interior, está longe dos irmãozinhos, né? Nossa. E a gente precisa fazer alguma coisa, vai Aham. lá visitá-la". E eu fui realmente naquele primeiro encontro, assim, foi bem difícil, ela não queria nem me ver, ela Nada. estava de cabeça coberta, né, Nossa, e assim ela ficou e eu desafiador. tentando e tentando e tentando, Uhum. e eu saí daquele quarto e eu falei assim: "Eu preciso fazer alguma coisa". E eu voltei. E eu falei assim: "Olha, Hum. eu aprendi a dançar". Ah, Tem várias dancinhas no TikTok. Você conhece TikTok? E falando com ela debaixo da coberta. escondidinha lá. "Dança comigo?". Aí ela já Uhum. foi tirando a coberta, já foi me Já olhando falou a língua torto, dela. assim e tudo. Eu falei assim: "Olha, deixa eu te mostrar". E aí abri lá e mostrei. Aí ela: "Ai, eu não quero". Falei assim: "Ai, eu queria tanto dançar com você. Dança comigo, é meu sonho dançar essa música".
E com o tempo eu fiquei lá insistindo, insistindo. E quando acho que já foi assim, umas 2, 3 horas que eu tava lá, ela, eu quero é aquela outra. Você conhece? Aí ela cantou, eu procurei. E no final do dia a gente estava dançando. Que lindo. Você conseguiu quebrar mais uma vez. É. Aquela dor, aquele Aquela luto, dor. aquele medo, mais do que dor, né? Acho que é medo. muito medo, O medo. principalmente para as crianças que É. não têm tanta consciência assim do que está acontecendo. É. E foi com uma Não, dancinha e foi do muito bom. TikTok, várias, E todo né, dia, Renata? várias. E todo dia ela mandava mensagem pra mim: tia, você já acabou de entregar o lanche dos pacientes aí em cima? Porque eu já dancei, já ensaiei, tô com a música já decorada pra gente Te dançar. esperando pra E eu dançar. saía lá de cima, né, do ambulatório, ia pro prédio da internação e ela realmente já estava lá toda prontinha, me esperando pra gente dançar. Era a alegria do dia. É. Olha como é E aí especial. passou o tempo, ela não precisava mais tomar aquele medicamento, ela foi melhorando, infelizmente ela partiu, mas o tempo todo que ela fez, né, o tratamento, que ela esteve ali naquele hospital, esteve com a gente, foi muito especial. Mudou de um cenário escuro, cinza, triste, para um cenário de alegria, de amor, de possibilidades, Isso. de esperança, eu acho. Esperança, né? é a palavra certa, esperança. De que algo ia acontecer ali diferente, e a alegria dela era todos os dias que você estava lá a descer para visitar. Olha como muda. Nossa, e e era eu falo, só né? uma dancinha do TikTok. Então eu falo, a gente não precisa de muito. Nada. Não precisa. Não era nenhuma fantasia, você nem foi fantasiada, nem né? não precisava de Nem muito, eu só precisava precisava. estar ali e dançar com ela. E ter aquele momento para ela, Pra mais ela. um momento de escuta, Pra de ela. entrega, de cuidado, de É. estar ali naquele momento. É. Que especial. Nossa, são tantas Tem histórias. uma história Nossa. especial, assim, que você lembre, uma que te marcou muito. Acho que tem várias. São muitas histórias, muitas, mas assim, eu acho que a primeira foi com a minha primeira ação lá no hospital, a primeira ação do Outubro Rosa, porque nessa época eu nem sabia o que era Outubro Rosa, e eu lembro que a enfermeira me chamou para conversar, me explicou tudo, como era, se eu queria participar, e ela falou assim, Renata, como você tem um alcance muito grande, você consegue ajuda, doação, será que você não consegue lenços para a gente dar para as pacientes? Muitas não têm dinheiro para comprar, ou elas vão comprar o alimento, ou elas vão comprar o lenço. E elas ficam muito tristes, né, deprimidas, porque estão sem cabelo e tudo, às vezes não querem nem estar no meio de outras pessoas. Você faz uma campanha e ajuda a gente? Eu falei assim, não, bora fazer essa campanha, agora eu empolguei, eu quero. Aí eu lembro que eu pedi ajuda para comprar 30 lenços. Só que alguém me indicou para uma emissora de TV. E o pessoal da emissora achou muito bonito a minha história e foram me entrevistar. Foram na minha casa e me entrevistaram. E no final a repórter falou assim, Renata, tem alguma coisa que você gostaria de pedir para as pessoas que estão assistindo, né, que vão assistir, te ajudar? Eu falei assim, eu queria doação de lenços, está chegando o Outubro Rosa, e eu queria levar para as pacientes lá no hospital, queria muito fazer isso. E aí ela fez a campanha ao vivo. E foi um sucesso. Dos 30 lenços, nós conseguimos mais de 300 lenços. Nossa! E aí tinha que expandir o projeto. E aí a gente fez a ação, né, lá no hospital para entregar os lenços. Só que aí o que eu falei? Eu falei assim, eu não vou só chegar lá e entregar um lenço. Aí o que eu fiz? Eu convidei a orquestra da PM para tocar enquanto a gente entregava. Enquanto entregava os lenços. E aí eu levei também rosas. E foi lindo. Imagino. E a gente entregando aquela emoção, as pacientes emocionadas e a orquestra tocando. Nossa, e a gente orquestra maravilhosa. É maravilhosa. E aí lá na recepção, né, fica muita gente, eles ficaram, né, com o violino, o violão, os instrumentos todos ali, e eu fiquei do lado de uma paciente que estava na cadeira de roda. E eu lembro que eles começaram a tocar uma música do Roberto Carlos, Como é Grande o Meu Amor por Você. Aí chorou todo mundo. E aí todo mundo começou a chorar, mas ela chorava muito, essa paciente chorava muito. E eu fiquei preocupada, aí eu perguntei, né, Dona Maria, a senhora tá bem? Tá acontecendo alguma coisa? Ela, meu sonho era ver alguém tocando essa música pra mim, porque eu sou muito fã dele, eu amo essa canção e eu tô muito emocionada. Aí eu falei assim, a senhora aceita dançar comigo?
Aí ela falou assim, não, minha filha, eu não consigo Não tá levantar vendo da que eu cadeira. estou Tipo, na bem assim que cadeira, ela você não tá fez. enxergando? Não, e foi bem assim que ela fez, sabe? Eu falei assim, não, mas eu consigo guiar a cadeira e a gente vai rodar todo o salão. Aí ela, eu quero então. E peguei e fomos rodando em todo o Virou uma salão, para lá e festa para cá. maravilhosa, mais do que E ela gostada. muito emocionada, foi muito especial, Linda. sabe? Ela agradeceu Muito muito, marcante. depois os policiais foram, todos abraçaram, né? Aham. Cumprimentaram e ela agradeceu muito, foi muito especial. Que bacana. E eu entendi, né, que a gente pode fazer, né? A gente pode e deve fazer algo para levar um pouquinho de alegria para as pessoas. Eu fiquei muito feliz com aquela ação. Eu lembro que eu voltei para casa realizada. Eu, gente, foi um sucesso, que Tem legal. nada, Eu quero né? fazer Essa mais, vida. sabe? Que lindo. E assim, você todo mundo, vivendo eu acho que o todo mundo momento. sem entender, né? Tipo, como é que uma pessoa em tratamento doida, pode né? ser. Que isso? Como assim? E aí eu fiquei ansiosa para chegar no hospital no outro dia, encontrar com a Dona Maria para saber como que foi contar para a família dela, como que foi para ela. E quando eu cheguei, uma das recepcionistas me chamou e falou assim, Rê, a Dona Maria partiu ontem. Nossa, A Dona Maria partiu. nó de arrepiar. Meu Deus. E naquele momento eu entendi que se a gente pode fazer, a gente deve fazer hoje, agora. Hoje Era não, uma dança. agora. Era uma música, Era né? uma música. Se você realmente lindo. ama, Não tem como, você né? não vai A deixar para gente não se depois. emocionar. Porque o amor, ele é urgente. Aham. E eu entendi que ali eu não estava realmente brincando e nem vivendo alguma experiência nova que passaria do dia para a noite, não. Muito mais que isso. Muito mais. Ali era um lugar de aprendizado, de me tornar um ser humano melhor. Nossa. Eu aprendi Quantas tudo isso histórias. com a Dona Maria. Isso logo no início. Não, bem no início. No início com a Dona Maria. É. E aí muitas coisas surgiram Sim. dali. O amor é urgente. O amor é urgente. E no simples. E no né? simples. Nada que você me disse aí das histórias, e eu acompanho a Renata nas redes sociais, depois vou contar desde quando, mas nada do que ela falou, assim, foi algo complexo, né? Era uma dancinha do TikTok, era uma fantasia, era um café com pão, né? Coisas tão acessíveis, mas que não é acessível para todo mundo, né? Um sorriso, um abraço, uma palavra que, para mim, não vai fazer diferença. Vai fazer muita diferença. Vai Gigante, fazer uma diferença gigante. a sua sensibilidade ali no momento da Dona Maria, de ver, entender por que ela estava chorando tanto. Ela realizou um sonho um dia antes de partir, né? Como que aquilo ali foi especial para ela. E o que você fez, Renata? Música empurrou no simples, né? Muito e simples. você estava ali porque você precisava fazer o seu tratamento. Então você era uma Dona Maria ali naquele momento também, né? Vocês compartilhavam a mesma dor, a mesma experiência. E nem por isso você se abateu e mudou completamente, provavelmente, a história dela, e acredito, e da família, e realizou um sonho. Um sonho. No simples. Nossa, é muito especial, sabe? Muitas Porque histórias. são coisas simples do nosso dia a dia. Às vezes é só chegar. A tia Rê, fada madrinha. Não, é a tia Rê. Tem a tia Rê das crianças, tem a moça do lanche dos adultos. Essa eu conheço, aquela ali é a moça do lanche. Aí eu, oi, moça do lanche, te conheço. É assim, sabe? São coisas tão simples do nosso dia a dia que faz uma diferença tão grande. Às vezes eu recebo muitas mensagens de familiares dos pacientes que já passaram pelo tratamento, alguns que já partiram, outros que já estão bem. E eles falam, sabe? Eles me contam as histórias. Renata, o meu pai chegava em casa, ele chegava tão feliz, porque ele comeu um pãozinho, porque ele tomou um cafezinho, porque a moça bateu papo com ele, que a moça ajudou ele a ir até lá dentro na sala de quimioterapia, chegava lá, perguntava se estava tudo bem. Renata, eu só posso te agradecer. E assim, o que eu fiz ali? Só coisa simples, ajudar alguém a chegar até uma sala, sabe? Dar uma informação, ajudar a resolver alguma coisa de um exame. Gente, era o cuidar, era a escuta, era o olhar
diferenciado para o próximo. Mas isso é tão Mudar. simples, tá acessível para Muda. todo mundo, mas por que não fazer? Por que não fazer? Por que não? Não vai me custar nada, pelo contrário, aquela pessoa ali, eu posso ganhar tanta coisa dela, Uhum. sabe, nada material, Não nada, estamos falando, não estamos falando de coisas material. materiais, sabe, conhecimento, né? Quanta maturidade, quantas histórias, quantas risadas, sabe? Então, assim, é tudo muito acessível para todos. Que bacana, que bacana. E o que é hoje para você viver entre propósitos? É tudo. É a minha vida. É cumprir o meu propósito diariamente. Mesmo nos momentos difíceis, igual a gente teve uma criança que partiu esses dias. Eu vi, essa semana foi uma semana, essas últimas semanas. Esse início de ano tem sido muito Nossa, difícil, eu tenho muito visto difícil. muitas crianças, Muitas né? crianças. Que vocês têm postado muitas crianças. Isso. E crianças tão lindas, tão sorridentes. E aí vocês colocam que virou uma estrelinha. Eu falo, a gente não sabe, né, o que passou, né, o que ela passou. Mas só de ver a fotinho com um sorriso, eu coração, falo, né? deve ter vivido provavelmente, mas com certeza um momento especial aí, Sim. né? Principalmente com vocês, com o projeto Tia Rê envolvida aí. E assim, é muito difícil, mas é muito especial porque, principalmente assim, o Miguelzinho que partiu agora, né? Ele era muito grudado, muito apegado a mim. E eu cheguei para visitá-lo e ele abriu os braços e deu um sorriso assim de um lado do outro, né? De um canto do outro. E ai, que alegria, a minha tia Rê chegou. Olha. E ele tava com muita saudade da tartaruga dele, sabe? A Tuti. E ele tava cobrando muito, porque ele tinha muito tempo de internação e ele queria ir para casa ver a Tuti. E a gente sabia que ele não ia receber alta naquela época ali, né? E aí eu conversei, né, com a equipe, perguntei se eu poderia ir na casa dele buscar a Tuti para levar para ele lá no hospital. E ele é de Tiradentes. Ele é uma cidadezinha entre Tiradentes e São João del Rei, Santa Cruz de Minas. E ele fazendo tratamento aqui no HC. E eu perguntei, e eles liberaram, o médico liberou, e eu perguntei para a mãe dele se eu podia ir lá buscar. Ela falou assim, não, sim, vamos buscar. E aí eu peguei, fiz tudo que eu tinha que fazer, e 2h da tarde a gente saiu e foi buscar a tartaruguinha. Ali em Tiradentes. Ali em Tiradentes, vamos fazer um passeio. Eu fui, conheci a família inteira do Miguel, e todo mundo tava morrendo de saudade, achando que ele estava chegando, né? Aquela decepção de não ver o Miguel, né? E tudo. Falei assim, não, a gente veio buscar a Tuti, a gente precisa correr para o hospital, vamos voltar para o hospital. E a gente deixou para levar no outro dia. Só que nesse dia ele teve uma intercorrência e ele não voltou mais. Só que mesmo assim, a gente levou a tartaruguinha, ela passeou por ele. E passaram-se 2 dias, o Miguel virou uma estrelinha. Ele não chegou a vê-la. Ele não chegou a vê-la. Sentiu, com certeza. Ele sentiu. Com certeza. Só que ele não viu a Tuti. Só que... Talvez estivesse esperando a Tuti chegar para partir. Eu imagino que sim. Pelo amor, que ele queria. Então, assim, aí eu fiquei muito triste, muito abatida, porque era uma criança que eu tinha muito contato, muito apego, né? E eu sei que ele descansou, né? Ele sofreu muito nesses últimos tempos. Só que assim, quando as pessoas falam assim, nossa, mas pra que ir lá não sei aonde buscar uma tartaruga? Sabe, pra mim não é difícil, eu não ponho dificuldade nenhuma. Sabe? É ali, literalmente. Pra mim é ali, pra mim é ali. Eu queria realizar, sabe, esse desejo dele. Eu queria que ele visse, né, brincasse. Infelizmente não. Mas a gente conseguiu levar, a Tuti entrou no hospital, passeou por ele. E eu levo a minha vida assim, sabe? Eu entendo isso, que o que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer hoje. E o que a gente precisa fazer, a gente precisa fazer melhor. Não é de qualquer forma. Né? Então, assim, eu estava com ele no momento que ele faleceu. Né? Eu estava com a família dele, sim. Eu acompanho de perto. Foi um momento muito difícil, foi um momento difícil para mim ver o sofrimento da mãe, do pai. Depois, né, que a gente se despediu dele, tudo.
a mãe chegou perto de mim e falou assim, Renata, eu não tenho estrutura para ir, né, quando o carro da funerária chegar, eu não tenho estrutura para ir com eles até o necrotério, para que eles peguem o corpinho do meu filho, e eu quero pedir que você faça isso. Virou uma pessoa da família. E eu fiz isso, eu fui Especial. até o final, e ela falou assim, eu não quero, por favor, cuida bem do corpinho dele, que eles não vão pegar de qualquer jeito, que eles não vão fazer de qualquer forma. Eles não, pode ficar tranquilo, né? Eles vão fazer tudo direitinho. E foi feito tudo direitinho. E depois eu ainda fui, né, encontrar com ela antes dela ir embora também, porque o carro da prefeitura chegou para buscá-la. E ela falou assim, nossa, o Miguel queria tanto voltar para casa, né? Tava com saudade dos primos, dos avós. E agora eu tô indo para casa com meu filho num caixão. Nossa. Quando ela me falou isso, me doeu tanto. Imagina a dor. Tanto, sabe? Porque é uma coisa que, infelizmente, eu vivo diariamente, né? Você que tá ali nos hospitais, diariamente. Histórias, crianças. E é muito difícil para os pais, mas é muito difícil para mim, que convive com eles. Vira da família. Vira da família. É a tia Rê. Você foi conhecer. É a tia Rê. Isso, você envolve. Sim, eu me envolvo. Com aquelas histórias, com aquelas famílias. Isso. Que então, muda assim, histórias. não é fácil. Né? A gente tem muitos dias de muita tristeza. Mas a gente tem dias de grandes alegrias. Momentos, às vezes, tão simples, tão pequenos, mas que faz uma diferença gigante na vida das pessoas e na minha vida também. Porque a gente está muito enganado de achar que a gente está fazendo bem para o próximo. A gente está fazendo bem para a gente mesmo. Pra gente Como mesmo. muda a sua vida, né? O tanto que eu acredito que mudou, o que você contou, várias superações da sua vida. Eu vi que agora você foi fazer um novo exame. E aí, como foi esse momento? Porque pacientes em tratamento oncológico fazem um acompanhamento e fazem novos exames, porque o tumor pode voltar, então precisa estar atento ali o tempo inteiro. Eu acompanhei isso de pertinho, de longe das redes sociais, mas acompanhei e falo que assim, imagino, né, a cabeça, aquele momento, mas só de você dar o seu testemunho de que não tinha nada, que estava tudo bem, com o seu sorriso, falei, é isso, né? Às vezes foi um momento ali que Deus colocou, opa, Renata, peraí, para aqui, agora é você, cuida, é o seu momento, agora vamos cuidar de você, só para você dar uma paradinha, só para você dar uma descansada. Verdade. Né? Porque às vezes também precisa disso. Muito. E aí você deu aquela paradinha, fez os exames e o resultado? Deu tudo certo, graças a Deus, né? Não mudou nada, eu tô bem. E quantos meses de vida? 6 meses. 6 meses. 13 anos. Estamos falando de 13 anos. 13 anos. Como que um diagnóstico, você poderia ter falecido em 6 meses, se você acreditasse nesse diagnóstico. Mas a sua força, a sua alegria, a sua história de vida, e mais do que isso, igual você falou, a sua confiança em Deus, não, vou confiar, entregou a sua vida a Ele, e estamos aqui 13 anos e vamos contar essa história, tenho certeza que muito, e muito, e muito tempo. Ainda tem muitos sonhos para se realizar. Para realizar. Muitos, eu sonho muito em ter uma casa de apoio, que bacana. Sabe, para cuidar, para acolher essas pessoas que vêm do interior, muita gente. As histórias são muitas histórias. Muitas né? histórias. A gente escuta muita coisa. Eu falo que a gente, porque eu conheci a Renata e para contar através de uma amiga minha que estava fazendo o projeto com você. E nessa época, minha mãe já tinha feito um tratamento lá por um tumor também, mas era uma época que eu estava morando fora de BH, então não sabia do projeto, não conhecia o projeto. E aí depois, quando ela falou do projeto, eu não acompanhava a minha mãe nas quimioterapias, as consultas, eu morava fora de segunda a quinta, as consultas e a quimio era nessa época, acompanhava de vídeo, mas não ia com ela. E aí fui na última, quando ela teve a alta, e quando a minha amiga começou a te acompanhar, eu falei, olha que interessante. E aí voltamos, né? A gente sempre está lá de volta para fazer as consultas e sei muito bem, estou falando especificamente do Hospital da Baleia, como que é o cenário, né? Às vezes a gente chega lá e a gente mora 5 minutos do hospital, a gente chega lá às 6h30 da manhã e já teve dia da gente sair meia-noite. Então, para a gente, graças a Deus, a gente tem condições.
Aí o lanchinho passa, aí eles pegam, aí eu pego, eu falo, não, tá ótimo. Não, pega, acompanhante. Aí eu falo, não, tem alguém, acredito que precisa mais, mas sempre coisas maravilhosas. E mais do que isso, não é um lanche, é o sorriso que as pessoas entregam, né? Porque sempre que eu tô lá, então eu tenho acompanhado bastante ela. Então vem com um sorriso. A gente teve um dia que foi muito especial, eu tenho esse vídeo. Vocês estavam entregando, acho que foi no final do ano, não vou lembrar exatamente, porque as passagens na quimioterapia são muitas, e aí deram uma sacolinha de coração. Vou lembrar a Não, foi no data. dia do meu Foi do seu aniversário. aniversário Foi que no meu tem uma aniversário, sacolinha a de sacolinha de coração, papel. Foi de no dia do meu coração. aniversário. Esse. E a gente já estava lá dentro, e minha mãe, uai, mas hoje tá diferente. Foi, e a Foi um gente lanchinho cantou especial que a gente cantou parabéns, parabéns. teve o parabéns. E aí todo mundo ali deitado, debilitado, ou sentado, mas, né, com o medicamento na veia, às vezes no catéter, e o clima mudou completamente, assim, estava Foi. todo mundo mais em silêncio, as enfermeiras super atenciosas, mas elas precisam estar atentas ali ao cuidado. Aí, de repente, entra a Renata, sacolinha Cheio de diferente, cheia de personagem. personagens, o parabéns. Foi um momento, assim, muito especial, muito especial. Então eu falo que, assim, conhecer você, por isso que você está aqui, porque eu vivo isso dentro da minha casa, lá são 2 diagnósticos de câncer. Minha mãe faz um tratamento, meu pai que faz um outro, mas ele faz o Luxemburgo, só que são tratamentos diferentes. O dele é a quimioterapia oral, então é em casa. Minha mãe que fica lá, né, no medicamento todos os dias. No Luxemburgo também tem o lanchinho, as meninas passam. São muito especiais também. Mas o que eu acompanho mais de perto também é o seu, é ver você ali realmente, ver a carinha das pessoas quando chega. Tem hora que corre todo mundo para fazer fila, e é fila porque a pessoa precisa daquele lanche. Não é um lanchinho que vai pegar e guardar, né? Mas é um lanche porque ela pega e aí você já vê todo mundo comendo, você fala, meu Deus, a banana é sempre a primeira. E aí você fala, é uma banana, mas que muda completamente, é um pãozinho. E tem gente que realmente fica lá, eu estava lá outro dia, e tinha um senhorzinho à tarde, a gente foi quase no final do dia, e ele lá com a sacolinha sentou no cantinho dele, eu falei, Renata, não passou aqui agora. Então, provavelmente, ele guardou o lanche que ele recebeu de manhã, isso eu tô falando já era quase 5 horas da tarde. Então, muito tempo ali no hospital, né? Então é um momento muito especial e ter você aqui é muito especial para mim por isso, porque lá realmente é um lugar diferenciado, né, é um lugar que a gente fala: "A gente está aqui", e o que eu falo lá em casa é a mesma coisa, tem um diagnóstico, tem 2 opções, ou tratar ou não tratar, para não dizer outra coisa, né. E quando a gente decide tratar é com alegria, com amor, e vejo a felicidade das pessoas com a presença do projeto, e cada dia tem uma pessoa diferente, né, porque várias pessoas auxiliam um projeto. Eu teve uma época de vários, né, não vou citar um, mas cada vez são pessoas diferentes, com sorrisos novos, com palavras acolhedoras e que muda completamente. Então, estou muito feliz de ouvir a sua história. Eu também. Né, uma história assim, eu conheci um pouquinho e hoje eu conheci mais, acompanho nas redes sociais, divulgo quando tem uma divulgação, Uma compartilho. campanha. Exatamente, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer, né, na tribulação já mandei mensagem, falei: "Renato, vou participar, mas ainda não consegui estar ali presente", mas é um momento que eu falo: "Ó, que acolhedor, que sensibilidade que você teve, que amor ao próximo, não é só uma sacolinha, Não, vai muito além. além disso, muito além". Então, é uma honra ter você aqui. Parabenizo muito você, o projeto, e ver que você é uma história que Deus trouxe realmente para mudar várias histórias. Ó, isso que a gente está aqui o tempinho, você já me contou de várias histórias que vocês conseguiram mudar com algo tão simples. Então, essas são apenas as pequenas, mas é muito maior do que isso, até pelo tempo do projeto, né? Por isso, porque várias pessoas estão ali voluntárias. Sim, a gente Elas tem, hoje podem nós temos vários voluntariar. voluntários. Conta isso pra gente também. Como antes era a Renata que ia todo Renata dia. Medeiros. Renata Medeiros. Hoje, graças a Deus, nós temos um grupo bem grande de voluntários, né?
Então, eu tenho uma equipe muito boa que me auxilia na entrega do lanche de segunda a sexta-feira. Eu tenho Todos um os dias, grupo... em todos os hospitais? No Hospital da Não, só no Baleia? Hospital da Baleia. A Tá. entrega do lanche é no Hospital da Baleia. E nos outros, as visitas? Não, a o gente acompanhamento. tem também a entrega do lanche, mas a gente leva todos os itens e os próprios funcionários dos outros hospitais entregam, Ah, tá, que legal. né? E só que com a entrega do lanche foi crescendo o projeto, né? Eu precisei abrir outras frentes. Aham. E hoje a gente tem um projeto muito especial no Hospital das Clínicas. Eu falo no Hospital das Clínicas porque é o lugar que tem mais demanda, Tá, mas a gente está aberto para qualquer hospital, tá. que se chama Mães de Plantão. Mães de São plantão. mulheres que doam um pouquinho do seu tempo, Tá. 1 hora, 2 horas, né, meia hora, para cuidar de crianças que não têm acompanhante dentro do hospital. Tem esse cenário. Infelizmente, a gente Tá. tem um número muito grande de crianças que são abandonadas pelos pais durante o tratamento, né? E essas crianças, elas não precisam e não podem ficar sozinhas, Tá, né? de jeito Um tratamento nenhum. muito agressivo. E ficam internadas ficam no hospital. internadas, Tá. e a gente vai, as voluntárias vão e passam um tempo lá com essa criança. Então, essa criança não fica sozinha. Tá. Tem também as crianças que os pais, né, ou é a mãe solo, ou é o pai, Aham. precisa sair para trabalhar, tem os outros filhos, não pode ficar ali. Tá. Então, a gente tem as Também. mães de plantão para Que cuidar lindo. dessas crianças. Mães de plantão. Mães de plantão. Tá. É um grupo que deu muito certo, né? Uhum. Muito certo. Tem ajudado, acolhido muitas crianças. E as pessoas podem se E voluntariar? as pessoas podem se voluntariar. Tá. Nós temos também voluntários, né, para entregar cesta básica, leite, alguma necessidade do Tá. paciente na casa do paciente. Tá. Né? Nós não Às vamos, vezes não você tem que consegue. vir até o hospital para buscar. Tá. Como que um paciente debilitado vai conseguir carregar uma cesta básica de ônibus? Tá. Então, nós levamos até a casa dele. Nós temos voluntários que vão buscar doações nas casas das pessoas. Olha. Temos voluntários na parte de mídia, né? As pessoas que nos ajudam divulgando, compartilhando, fazendo vídeos, falando sobre o projeto, porque isso é muito importante. Eu falo que quanto mais pessoas conhecerem o projeto, mais pacientes poderão ser ajudados. Com certeza. Né? Com Então, são certeza. muitas as demandas. A gente tem um grupo de senhorinhas que fazem meinhas, cachecóis, toquinhas, para a gente entregar na época do frio. A gente tem voluntários que ficam disponíveis para lavar, passar as roupas que são de doação. Olha. A gente tem uma voluntária que está com a gente há 3 anos, que ela fez o bazar do projeto. Então, a gente entrega as doações, ela lava, passa, separa tudo e faz um dia, né, num sábado, o bazar para o projeto. Olha. Então, assim, são Tem muitas frentes. frentes. Que bacana. E isso é muito bom. Eu não conhecia, tá vendo? A gente vai conhecendo e eu ali limitada só no Hospital da Baleia e vai muito além Vai muito disso. além. Muito Tem mais pessoas que ficam disponíveis para 1 hora do dia pegar e ligar para um paciente, para saber como que ele está, para conversar, né, para saber se tem alguma necessidade que até então eu não estou sabendo. Aí essa pessoa passa para mim, para a gente fazer uma campanha, para juntar de alguma forma e ir resolver aquela, né, situação. Então, eles podem se voluntariar. Sim. E onde que pode procurar, Renata? Pode me chamar pelo Instagram mesmo, né, que é o @amorque.cura, ou através do meu WhatsApp, que é o 31 99116 1599. Pode mandar mensagem Pode lá mandar e mensagem. voluntariar também. Isso. Que especial, que especial. E se fosse para você hoje, pudesse abraçar alguém, a sua história, o que ela diria para essa pessoa? Fica firme. Vai passar. Vai passar. Porque quando a gente está no meio de tudo isso, sabe? É uma loucura, é meio confuso, né? Você perde meio que o chão. Mas aí depois, né, você vê que passou. Que aquela tempestade toda passou e que saiu o sol, né? E junto do sol um arco-íris, né? Passa. E não pode deixar, eu falo que lá em casa a gente não pode deixar de sonhar. Isso. Vamos viajar, vamos fazer o tratamento, mas vamos pensar sempre coisas boas. Isso. Mais do que isso, falar coisas boas e confiar em Deus. Sim, né? Porque isso é muito importante. Se a gente não confia em Deus, vai ter medo, vai ter desespero, vai ter dor, vai ter sofrimento. Então, é realmente essa entrega que você fez lá atrás,
é uma entrega especial e quem dera se todo mundo tivesse essa consciência, né, para passar por um processo, qualquer processo que seja, né. Hoje eu falo que assim: "Ah, tá com câncer", sim, mas a gente vê tanta gente morrendo aí com diabetes e fala: "Ah, é diabético", mas é uma questão alimentar, mas se você for pegar, são muitas pessoas morrendo de coisas tão mais simples, Sim, que aí você fala: "Gente, é câncer", tá bom, mas vamos embora, vamos bora. tratar, vamos cuidar. A medicina hoje está tão avançada, tem tantas coisas acontecendo. Tem uma possibilidade aí que eu vi, fiquei muito feliz da Da imunoterapia que vem aí imunoterapia para o para o SUS, SUS, né, que é um tratamento muito caro e que vai mudar, tenho certeza, a vida de muitas pessoas, sim, né. Então são coisas que, assim, vão evoluindo e a gente tem que acreditar e mais do que isso, ter fé, ter fé. né, ter fé em Deus de que as coisas vão passar, fica firme porque tudo vai passar e Ele vai cuidar de tudo sempre, Sim, sempre, sempre. sempre. Mas uma coisa que eu gosto de deixar também, Aham. é que vai passar sim, Uhum. mas não pule os processos, Não pule o sabe. processo. Se você quer chorar, chora, Aham, sabe. Se você quer ficar um tempo sozinha, só você, fica, aham. sabe. Porque às vezes as pessoas elas têm, mania, sei lá, de não expor o Guardar o sofrimento, de guardar o sentimento, sentimento, isso é ruim. sabe, isso é muito ruim. É. É um tratamento muito difícil, Aham. sabe. Então se o seu desejo agora é chorar, chora. Chore. Se tá doendo, não precisa ter vergonha, não precisa achar que Aham. você é mais fraca do que eu ou Não do que de é. outra pessoa, não. Dói muito. Aham. Então pode reclamar, Uhum. sabe. Se você está se sentindo só, peça ajuda, É, isso porque muitas também é pessoas importante. elas se escondem num momento de dificuldade, de dor, Aham. sabe. Mas não, procura mesmo ajuda, não fica sofrendo Peça sozinha. ajuda, né, às É, vezes a gente não aprendeu a pedir ajuda, e eu é, falo hoje a importância de pedir ajuda, a gente não sabe tudo, e a gente precisa, o sim, mundo não é individual, o mundo é coletivo. é, Então eu sozinha não sei viver, eu preciso de pessoas ao meu lado. Então esse aprender a pedir ajuda muda também muito a nossa vida. muito. Então, ser ajudado e também não só pedir ajuda, mas aceitar ajuda, Aceitar. porque tem Que eu muita acho que é gente o mais difícil, né, é. é o aceitar. Muita gente, infelizmente, orgulhosa, não, não preciso, eu estou aqui doente, mas não preciso, mas precisa, todo mundo precisa de todo mundo. A Verdade. gente precisa estar junto um do outro, até para conseguir seguir a vida, Isso. né? Em momento algum Deus fala de estarmos sozinhos, sempre acompanhados. Então é um processo, é isso, eu também falo sempre isso, a vida é feita de processos, então vamos degrau por degrau, acreditando e seguindo. Hoje é um exame, vamos fazer o exame. Ah, o resultado, fica ansioso, né? Esse momento é tenso, Muito. não É. só para o paciente, a gente que está acompanhando também, a gente fica ali preocupado. Mas eu falo, Deus, seja feita a sua vontade. Então não adianta a gente desesperar, Não, né? Ele vai cuidar de tudo sempre. Eu acho que é isso que traz a calmaria para as nossas vidas, é isso né? mesmo. Ó, passaria horas aqui conversando com você, acho que tem muita história para contar, muitas coisas para compartilhar, mas foi um prazer enorme receber você aqui. Muito obrigada pelo seu sim. Eu falei que quando eu criei o Entre Propósitos, né, foi mais do que ler o livro, Uma Vida com Propósito, foram vindo algumas coisas e eu fui pensando se faz sentido ou não, mas isso aqui não é para mim, né, é muito além do que mostrar, falar alguma coisa sobre mim, é sobre o outro. Isso. Nunca vai ser nada sobre mim, é dar a oportunidade das pessoas, conhecerem mais os projetos, os testemunhos de vida. Então, quando eu fui escrever, eu falei: "Deus, eu preciso que a primeira pessoa seja alguém especial". Quem? Ô, gente. E aí fiquei 1 mês, 2 meses pensando: "Deus, alguém, algum nome, não é qualquer pessoa, né, mas não é qualquer assim, né, não é que seja qualquer Aham. pessoa, mas eu quero que seja uma pessoa especial, que conte uma parte também, da minha vida, que possa edificar não só a minha vida como o quanto você edificou agora, mas também a vida de outras pessoas". Então foi muito especial, foi um convite singelo, mas que você aceitou de pronto, né, era para a gente já ter se encontrado em outro momento, mas é Sim, porque Deus não queria num outro momento, tinha que ser é hoje, agora. nesse momento agora, até para eu entender mais a sua história,
né? Ver mais a grandiosidade, não só do projeto, que eu vejo ali o tempo inteiro, todas as vezes que eu estou lá na Baleia, no Hospital da Baleia com a minha mãe, mas a grandiosidade dessa mulher, da Renata, né, que desde o início sabia sobre a sua identidade, quem ela era, o que ela precisava de fazer, não era uma doença, um diagnóstico que ia colocar fim, e nem tampouco a palavra de um médico, 2 médicos, ainda que tivesse sido de uma forma mais amena, como você disse, né, mas é um diagnóstico, É, traz um sofrimento, a gente chora, a gente desespera no início, mas a partir do momento que a gente entende que Deus tem um propósito para aquilo ali, tudo muda. todo mundo. E você entendeu muito bem isso no momento que você estava ali sozinha, né, você aguentando tudo que estava em volta, você sendo a força, não só da Renata, mas a força de toda a sua família. Então, mais uma vez, foi uma honra, um prazer ter você aqui. Espero, né, quem puder compartilhar, se voluntariar. Eu estou vendo com outros olhos o voluntariado do projeto, então já pensei algumas coisas Ah, que aqui ótimo. também, né, que até então eu não tinha esse pensamento, mas agora, conhecendo a história, entendendo mais pertinho o projeto, espero que tenham novas possibilidades aí e que mais pessoas possam compartilhar, possam estar divulgando isso com Isso, você, mas mais do que divulgar, é participar, é ter esse tempo de escuta, é olhar para o próximo, né, seguir o exemplo da Renata, olhando para o próximo, estar sensível ao outro, porque a nossa vida não é sobre a gente, não, né, nunca vai ser nunca sobre a vai ser. gente, né, a gente tem um propósito e eu falo que assim que a gente nasce, até emociona, mas assim que a gente nasce, Deus planta tudo ali na gente, né. E Tava é o tudo momento guardadinho, né? já sabia a sua história toda, tudo É, que você ia passar, mas com ele, passar por tudo é é diferente. Então, diferente. mais uma vez, muito obrigada, Eu Deus que abençoe agradeço. muito, cada vez mais o seu projeto, a sua Amém. caminhada, e que mais pessoas possam compartilhar aí e ajudar, porque a gente tem visto que essa doença tem crescido muito, 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 muito. Nós e temos é algo vivido que se grandes fala. desafios, Imagino. grandes desafios. Muito, e vem crescendo muito, e a gente vê isso, esse movimento, assim, das clínicas de oncologia antes não existiam, e aí hoje é uma aqui, outra ali, você vê falando, e o tanto de gente jovem que antes era: "Ah, só os mais velhos", É, mas e mudou criança muito. não tem idade, né, É. qualquer tipo de câncer. E a hereditariedade não necessariamente É, hoje é uma porcentagem muito pequena, exatamente, muito exatamente. pequena. Então, se a gente for pensar, porque meu pai teve, não necessariamente. Então é cuidar de si, né, fazer os exames, ter um É, tempo para olhar para gente regularmente, por regularmente. favor, né. Atividade física, Sim, como muito você falou, importante. alimentação, Alimentação, sono, uma sono, noite de sono, nossa, muda tudo, faz toda a faz toda a diferença, diferença, né. né, o descansar, o sair um pouco das telas, o contato com as Nossa, pessoas, né, isso é tomar um muito importante, café, tomar uma café, eu amo. aguinha, um passeio, Isso, né, sair ali faz diferença, né. faz. Então, mais uma vez, muito obrigada, Deus Eu que abençoe, agradeço. viu? Muito Foi um feliz em prazer. poder participar, poder contar um pouquinho da minha história e ser a primeira convidada. Uma honra, muito prazer. Deus abençoe muito a sua vida sempre, viu? Amém. Obrigada. Até breve.